Olá, turma! Beleza? Tudo bem aí, galerinha e galerona? Quem fala, vocês já sabem quem que é, né? O professor especialista Pedro Victor. Dá uma lida aí no meu LinkedIn. Esteja preparado para mais uma aventura sem fim, porque todo bom começo tem um bom final. E o bom final é sempre um novo começo. Um novo começo de mentalidade, um novo começo de fibra moral, um novo começo de fibra ética, um novo começo de caráter também, que é o enrijecimento, mas não daquele sentido pejorativo, mas para ficar rubro, para ficar colorido, ficar animado. A animação na educação que eu quero tratar nesse tópico é de alegria, alegria contagiante, alegria que enaltece. E nesse movimento de exaltação e enaltação, a gente vai compreendendo os pilares básicos do contínuo fluxo de consciência que está em si, que é a psicologia. Nada mais importa para você do que o seu trabalho, de você criar da sua família e você criar de você mesmo e ajudar os outros. Pilar básico, fundamental de uma sociedade democrática. O segundo tópico que eu quero tratar nessa aula é o seguinte. Eu, como professor, me sinto com uma responsabilidade enorme em levar meus orientandos, assim que eu chamo ser de luz, né, que é uma troca de luz, a um novo patamar de pensamento, de qualidade e eficiência de pensamento, senso crítico. Não sobre uma ideia só, mas sobre senso crítico em todas as ideias. O senso crítico parece que fugiu com a pós-modernidade as coisas malucas da alteridade radical, de que está todo mundo relativizado e a gente não obedece o outro, porque nós não devemos obedecer o outro, o grande outro que eu falo. A gente deve regular o ego e do ego passar para o superego, que é o grande outro regulado, a figura paterna. Ou seja, as instituições democráticas, e por aí vai. Figura da mãe, figura do pai. Isso em psicanálise. Mas em psicologia clínica, isso se chama psicologia positiva. A psicologia que vai te levar para cima, que vai te levar a um novo patamar de pensamento. Aí sim você consegue ver todo o seu percurso e sua trajetória. O que você fez de bom, como você colheu seus frutos, como você anda colhendo seus frutos e principalmente como você anda frutificando. A frutificação, que é uma palavra de bênção na sua vida, você que está me assistindo, a frutificação é que você semeou em terra fértil. Então você vai colher e já está colhendo em terra fértil. Por exemplo, anos atrás eu escrevi. E hoje eu deixei tudo isso na bagagem. E hoje eu estou plantando. Muito estratégico isso. Eu sei que anos atrás eu tinha um pensamento diferente. Qualquer pessoa pode ter pensamento diferente. Tempos e tempos mudam. Hoje eu já sou um novo homem. E para você pensar com lógica, que é a ciência da razão, basta você ter a razão. A razão começa com autodisciplina, autocontrole e autorresponsabilidade. E concentração ininterrupta e impecável. A concentração tem que ser impecável. Você pensar o bem, não relativizar para essas coisas da nova era, de blá blá blá. Quando você souber que tem muita gente numa só montante de nicho, de especulação, na sua egrégora, pode saber que tem algo errado, que você precisa voltar às suas origens. Não é só uma pessoa que vai ser purificada, é uma legião de pessoas que andam com você, que está no seu nicho de mercado. Se você se lembra bem, você se lembra a ideia que você plantou a web do nicho de mercado, que hoje se compreende com 2 bilhões, 1 bilhão de pessoas, 2 milhões de pessoas com problemas de saúde mental. E saúde mental é um pilar central, assim, nevrálgico, de como a sistemática do pensamento deve obedecer o coração, e o coração está em sintonia com o pensar.
o pensamento crítico. E o metacapitalismo, ou seja, a viagem, o delírio, nada disso existe. Aproveite o momento, respeitando a alteridade, respeitando que ninguém sabe o que se passa no ontológico do outro, muito mais no numenal do que vai acontecer, que tem a ver com o ontológico, ou seja, o numenal está dentro do ontológico. Isso é uma forma de cura, digamos assim, de libertação, de ajuste. Ninguém sabe o que as pessoas estão pensando, são 9 bilhões de pessoas no mundo. Possível, né? Mas existem correlações e também existem coincidências, né? Quando você anda em grupo ou quando você anda sozinho. Eu geralmente vou com uma águia líder sozinho e vou só observando de longe, nas alturas. E com isso eu vou aprendendo e balizando muitas coisas. E olha que eu sou um trabalhador ininterrupto, com concentração impecável, ininterrupta. Só fazer o bem. E é com maestria que eu venho apresentar esse tema, que só a educação resolve, só a educação contínua, flexível, gerencial e magistral, você pode conseguir abaixar e dosar os seus hormônios. Porque tudo que se passa aí no seu pensamento são hormônios, são neurônios, são nervos. Eu não sou neurocientista, eu tenho especialização em neuropsicologia. Eu estudei para isso, para acalmar vocês. Enquanto um mestre estiver calmo perante um estudante, o mestre transmite o semblante de calmaria para o estudante. Eu estou calmo, eu sou sereno, uma pessoa serena, consegui alcançar a serenidade, consegui alcançar a paz, mesmo diante da guerra, porque a guerra é normal, é inevitável. E as dissonâncias às vezes podem até acontecer, as variáveis incontroláveis, porque tudo isso está da subjetividade de cada um. Aí cada um no mundo, dentro do seu próprio mundinho da sua subjetividade, vai se encontrando, vai se achando e vai se consertando. Consertando o que já está conserto, né? É um conserto, na verdade, né? E assim você vai evoluindo e desenvolvendo o seu self. Seu self cresce e morre a cada momento. Em nível vibracional de física teórica. Física quântica teórica, né? Física teórica. E aqui no meu canal você vai entender um pouco mais além do que significa reciprocidade, resiliência, generosidade e bom caráter. Isso tudo você aprende sozinho, isso tudo a vida já te deu. Basta que você tenha nutrição psíquica e organização psicológica para elaborar um bom discurso. E esse discurso está sendo elaborado sem nenhuma tecnologia por trás disso. Ou seja, a minha própria espontaneidade e autenticidade criou esse discurso para você. Isso é um montante de conhecimento que eu tenho que fica difícil explicar em poucas palavras ou só numa aula. Porque o ontológico é o cubo, aquele onde tem um X no meio. Você não vê o que está lá. Não tem como. Você está sempre se camuflando. Então não tem como você saber das coisas. Tem como você entender. E o professor quer entender como o estudante se sente perante a figura do professor, que é a figura de autoridade. Eu, no caso. Se você entender que nessa aula você está recebendo luz, está recebendo conhecimento, você vai entender que fazer o mal leva ao mal. É irracional. Entendeu? Irracional. Fazer o mal é irracional. Para educar na docência de ensino superior, eu que sou pós-graduado, especializado, você tem que agir como os próprios alunos, crianças, mas com a mentalidade de um mestre professor. Assim você vai conseguindo transmitir uma coisa que eles foram desapropriados. Isso se tratando de escola pública, né? Escola federal. Na verdade, de qualquer escola. Você chega na minha aula, eu não te trato como uma pessoa que não tem luz. Você tem luz.
Você vai até trocar uma ideia aqui comigo. Já estamos trocando as ideias. E as ideias vão fluindo. Então a educação começa, eu sou educado e você é educado. Então não se deixe inibir a sua educação. Não iniba a sua educação. Seja educado conforme a educação que o outro te trata. Mas seja educado. Polidamente, policiamento psicológico, com as 3 psicopatologias radicais, freudianas, neurose, psicose e perversão. Descarta tudo que vem de negativo do que seja está causando ali o estigma, a dissonância cognitiva, alguma coisa assim do tipo, mas não julgue. Simplesmente tente ignorar. Assim você vai abrir um espaço mental enorme para encontrar-se com vegetativamente, encontrar-se como um vegetal, uma planta, e se arborizar mais ainda no que é ser mais que um horizonte. Soou poético, não foi? Então eu digo para vocês, a poesia é a arte de se reinventar. Quem aprende a tombar, aprende a se levantar para sempre. E para sempre é amar. Mas cuidado, primeira coisa, nessa historinha, ame-se você mesmo. Você aprendendo a se amar, se preservar, você vai transmitir esse caráter que é seu para o outro. Você vai estar transmitindo a luz que vem para tu, que vem para mim, vem para tu, vem para mim, vem para tu. E essa dialética, um termo lá de Hegel, de Marx, de Husserl, vai te iluminando todos os dias e você vai perdendo a inibição de caráter, ou seja, inibição é uma forma de bloqueio emocional, psíquico, comportamental ou até mesmo de expressão psicossocial. E assim você vai começando a criar uma rede, expandir sua rede, e essa rede vai te vendo, e essa rede vai te acolhendo. Quando você está nesse acolhimento da rede, você está praticando gestão em rede. Você viu que você estava por trás da gestão de redes. Esse é um passo que eu te dou que eu aprendo comigo mesmo. É verdade. A melhor aula é a aula que o professor dá ao próprio professor, né? Mas sem egoísmo. Tô sendo generoso com vocês. Se isso daí for óbvio para vocês, eu acho que não. Vocês ainda não devem saber. Depois do ensino médio, a escola fica muito mais difícil. Você fica muito mais atribulado. É como se você tivesse 10 trilhões de cérebros, mais ou menos. Brincadeira. Foi só uma metáfora. Quis fazer uma metáfora. Mas é como se você tivesse muitas mentes, assim, ó. Entendeu bem? Isso se chama sociocognição. Quando você aprende a pensar, e metacognição, quando você aprende a ensinar o seu próprio pensamento e o pensamento do outro a combinar com você, a ser participar de você, a gostar de você. Isso se chama charme. E o charme é um dom, um talento de quem é bem-aventurado e quem age com elegância, certo? E todos nós agimos um pouco com elegância, às vezes até um pouco com deselegância. Isso a gente tem que manter no meio termo, nas ondas. Ondas calmas, tem dia que a onda vai vir maior. Essa é a onda maior, veio, a onda maior veio. E o que você faz com a onda maior? Você pega, dropa no discurso. A onda aqui é um discurso, é simbólico para o discurso. Você dropa a onda e vai surfá-la. Como assim surfá-la? Você vai fazer o seu dever, que é gozar o teu sintoma. Ou seja, a graça é tua. Aproveita a tua graça, seja qual for o teu sintoma. Se a tua ansiedade está te pedindo para você fazer alguma coisa engraçada, vai e faz. Não tema, se desiniba urgentemente, mas para fazer o bem. Para fazer o bem. No meu tratamento, parei de chorar faz tempo. Tô feliz. Dá pra ver, isso é óbvio que eu tô feliz. Ter você aqui, meu caro Cid Luz, é uma enorme troca de sabedoria que a gente vai se contagiando e vai inflamando a sociedade a uma nova rede de poetas
filósofos, artistas, escritores, intelectuais, no mais, né? No mais, entender de toda essa correlação de significantes. O significante primordial da educação se trata quando a gente percebe a educação em ensinar que tem limite. O limite da liberdade está na subjetividade do outro. E a subjetividade do outro não é somente minha locução. Minha locução é minha locução, é minha propriedade, minha substancialidade, o meu discurso. Isso aqui é o meu egoísmo. Cada um deve preservar o seu egoísmo, mas com educação e respeito. Deve manter-se com cada um com seu egoísmo. Todo mundo é egoísta nesse mundo. Você vai achar poucas pessoas que vão falar assim como eu estou falando. Eu sou altruísta. Eu fui filantropo, mas agora eu estou aprendendo a ser egoísta. Se você gosta desse meu egoísmo, que é o trabalho do que vem dos meus arquétipos, a minha personalidade, já deixa sua rajada de likes aí, já vai curtindo aí, comenta aí embaixo se está gostando da aula, seja uma pessoa honesta, uma pessoa virtuosa, eu sei que você já é, eu sei que seus caminhos vão ser abertos agora, todos vocês vão ser livrados, e eu vou continuar pregando a melhor palavra da vida, que é a dignidade do trabalho humano. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu também para guerrear. Não temas. Vá firme. Vá, faça com atitude. Mas não na atitude da moda do momento. Seja antimodista. Modinhas aqui não tem vez. Seja você mesmo, eu quero dizer. Não seja radical. Não estou querendo dar uma ideia para você. Eu estou querendo limpar a ideia que está no seu blind spot. Entendeu bem, meu ser de luz? No seu ponto cego, aí dentro de você. No seu bloqueio. Eu estou tentando agir no seu bloqueio emocional ou psicológico. Psíquico. Para limpar, estou limpando suas emoções. Porque eu sei que nesse nicho que eu estou trabalhando, de ansiedade delirante e depressão psicótica, as pessoas estão todas sem saber o que fazer com o professor. E nessas 3 psicopatologias, neurose, psicose e perversão, a gente deve entender que são 3 tempos. O tempo de aparecer, o tempo de compreender e o tempo de concluir na psicanálise lacaniana, que são os 3 tempos do gozo do sintoma. Você vive concentrado, aparece concentrado e morre acendido, assim, digamos, para uma nova ideia, um novo horizonte, um novo lar. Psicologicamente falando, você aprende. Converse com pessoas mais velhas que você, converse com seus avós, seus primos, parentes. Troque ideias, não seja inibido. Porque existem bloqueios que até eu estou percebendo agora que eu era inibido, que eu era introspectivo. Não se deixe intimidar quem é muito tímido. O professor que guarda para você o ouro da educação preserva a sua saúde psicológica, mental e física. E ainda age humanitariamente com a sua força de caráter e bravura. Mas não para fazer a guerra, para educar e fazer a paz. Educar e fazer a paz. Paz é o que o mundo precisa. E esse mundo vai ter paz. Basta que você se concentre e faça o seu trabalho. E esse treinamento que eu vou dar para você aqui, um treinamento de psicologia positiva, pense bem, não pare de trabalhar. Não pare de sofrer de trabalhar. Mesmo se você não ganhar nada, você já está ganhando. Entendeu bem? É daí que começa, mano. É daí que começa. Ficou bonito isso, não foi? Não pare de trabalhar. Mesmo que você esteja cansado, sofrendo por tanto trabalho, a graça está nisso. A recompensa está nisso. Um dia vai que viraliza. A chance é 1 em 100 trilhões, 100 zilhões, sei lá quantas. É impossível, né, educar. São os 3 impossíveis freudianos. O impossível educar, o impossível curar e o impossível governar.
porque cada um tem sua subjetividade. E só quem rege esse mundo é o nosso Deus. Cada um tem o seu. E se você é ateu, eu queria dizer para você, olha, eu já passei por essa fase. Eu já até titubeei. Mas eu carrego, muita fé comigo. Porque eu sou exemplo de milagre. Eu sou fruto disso. E às vezes é preciso até migrar um pouco quando se trata de fé, expandir os horizontes da fé. Não somente de religião ou espiritualidade, mas entender todas essas teologias ou credos ou dogmas para a sua própria liberdade, mas respeitando a liberdade do outro. Deixando o iceberg, né? Consciente, pré-consciente, submerso e super, super submerso, inconsciente, a gente não sabe de nada. Onde está lá, que é o além, né? A luz está dentro da gente. Aí sim você vai começar a entender e expandir o seu corpo espiritual para além do seu corpo material. Você vai ganhar luz do que gastar luz. Porque tudo isso aqui é uma economia libidinal, psíquica, de luz. E nós somos feitos de luz, na física teórica, né? Não é isso? Então você vai aprendendo a cuidar da sua energia. Quando você cuida do seu biofield, da sua bioenergia, concentrando seus esforços em educar, fazer o bem que você está fazendo vai vir reciprocamente, pode até vir mais miraculosamente, se você acredita, para você. Para que você faça o bem também, com o seu entendimento. Não para que você seja um seguidor meu. Você segue o seu caminho. Aprende sozinho. Foi assim que eu aprendi. Aprendi sozinho. Isso é possível? É. Basta você querer mudar a sua perspectiva e o seu subjetivo for tocado. Ou seja, faça bom uso dos seus atributos, não perturbe o espaço mental dos outros, esteja atento até os mínimos detalhes, curta cada momento e seja feliz cada dia, porque a vida é bela e a vida é eterna. Então, haja com educação e enalteça, engrandeça mais seu Deus. Fique firme, fique valente, não se dê por vencido pelos modinhas que querem destruir o tradicionalismo da família conservadora. Sei que essa fase de liberal conservador é um pouco complicado, mas liberal na economia e conservador nos costumes, você começa a enxergar que você é o capital, ou seja, o Zeitgeist. Você é aquele outro tudo. E você começa a se desvencilhar e desatar os nós que estavam te prejudicando. Eu sou professor, tenho o meu ser. O que eu sou? Sou professor. Nasci para educar, para criar. Não criar coisas ruins, mas criar artes. Sou um visionário. Nasci para educar as pessoas, nações, se possível. Povos, se possível. Governantes, se possível. Um pequeno gesto de paz, assim, ó. Aí assim você vai conseguindo angariar mais clientes e mais nicho de mercado para você. Quando você sintetiza os dois piores casos de mind disturbance, ou seja, distúrbio psicológico da mente, ansiedade patológica tem cura, ansiedade não tem cura. Não, ansiedade patológica tem cura, ansiedade normal não tem cura. E depressão. Quando você equilibra ansiedade e depressão, isso daí na fenomenologia psiquiátrica é uma coisa. Agora na psicologia aqui, na aula da terapia aqui que estamos fazendo de educação, já é outra. E essa tecnologia que eu estou te passando para você é você criar um ponto de restauração na sua cabeça.
Ou seja, onde você tiver prejudicado sua mente, sua atenção, que é uma carga energética que fica no hipocampo, você começa a fechar o seu corpo perispiritual, seu corpo que estava muito expandido. Aí você vai começando a ficar contrito. As pessoas, a paranoia passou, a ansiedade delirante passou, a paranoia passou, a neurose passou, a ansiedade passou. Você controlou seus impulsos, trabalhando, porque você fez o bem. Aí Deus te agrada, tá vendo? Tem aquele velho ditado popular. E olha que eu não sou dos populistas não, viu? Deus ajuda quem trabalha, não é assim? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu nunca pensei que eu fosse ser professor. Acabei caindo na área de professor. Nunca pensei. Eu pensei em ser cientista. E é assim que eu manejo as ciências que eu aprendi. De uma forma clara, básica, simples de se entender, fácil. Humanas. Primeiro, somos humanos. Se identifique, por favor. Eu, Pedro Victor, sou humano, espécie humana. Eu sei que eu sou um mortal. Mas falando de espiritualidade, eu acho que eu não sou desse planeta. Mas eu começo a me sentir mais desse planeta. Começo a trazer mais o Apocalipse pro Gênesis. É porque do livro de Apocalipse é o abre alas pro Gênesis. Depois de uma vida tem a outra. Só ficar calmo. Mantendo a calma e a alegria perante os obstáculos, você chama a atenção de Deus e Ele te dá mais livramento e mais graça para que você aprenda a se desviar dos dardos inflamados das críticas. Porque quando uma pessoa te critica negativamente, você aprende até com a crítica negativamente. O Big Bang, explosão, expandiu. Big Crunch, contraiu. Aí a fissura e a fusão. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que vocês estão piscando muito o olho aí, piscando muitos olhos, não estão tentando entender a metáfora. A metáfora está aqui. Estamos todos interconectados numa mente chamada Deus, cara. É uma coisa fantástica. E Deus é Pai, Deus está dentro de cada um de nós. Deus é Pai, Deus é tudo. Tudo de bom. O Deus bíblico. Mas eu não quero entrar na fase teológica da educação. A educação que eu recebi de berço foi a educação mais emblemática que eu tive, que foi a educação em saber amar. E eu amo, simplesmente amo fazer o que eu faço, que é educar as pessoas. Para que você seja você, com a sua autenticidade. Eu sou Pedro Victor, tenho minha autenticidade, meu jeito, meus modos. E vocês são vocês, meus estudantes. E eu gostaria de ter o feedback de vocês, meus estudantes. Já comenta aí no chat aí se você tem alguma neurose aí. Fala pra mim quais são as suas neuroses. Não tenha medo. Conte aí pra mim se você tiver alguma neurose, por exemplo. Ah, eu fiquei com um calque de que blá 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 blá. Uma preposição da oração, né? Português. Estou falando aqui da neurolinguística. Começa a repetir palavras fortes. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Que é de libertação. Porque quando você começa a fazer muito sucesso, você começa a atrair também muitas egrégoras, energias diferentes da sua. Aí você tem um tempo para se adaptar a essas energias. E essas energias têm um tempo também a se adaptar à sua energia de expressão. Entendeu bem, meus queridos? Seja de luz. E quando você começa sem nenhuma ideia de fazer um discurso que está se tornando uma obra-prima, como esse meu, que é uma oratória belíssima que eu aprendi, que a vida me ensinou. E a vida me